Pessoal, boa tarde. Meu nome é Cássio Politi, em nome da Tracto e da Citrix, cujo produto, um dos principais produtos é o Pódio, que organiza junto conosco este ciclo de webinars. Quero agradecer a todos a presença. Já temos aqui conosco o Daniel e o Gabriel, que são da Viking Labs, e vão apresentar o case de hoje. Antes de falar do case Viking Labs, quero apresentar o David O'Keefe, que é o representante da Citrix na América Latina. Ele é americano e fala um português perfeito, melhor do que muitos brasileiros. David, em primeiro lugar, muito obrigado a você pela parceria, obrigado ao Pódio e à Citrix. Seja bem-vindo, uma boa tarde para você, David. Obrigado, Cássio. Gostaria de te agradecer pela ajuda em montar essa série de webinars. Acho muito legal a Citrix poder apoiar a Semana Global de Empreendedorismo no Brasil. E agradeço todo o público que chegou agora. A gente mandou os convites na última hora e tivemos uma boa resposta. E eu estou muito animado de ouvir a história do Daniel e Gabriel sobre a sua experiência como empresários aqui no Brasil. Eu deixo com você, Cássio e Gabriel e Daniel. Obrigado, David. Daniel, Gabriel, antes da gente então entrar no assunto do dia, primeiro quero agradecer a vocês por aceitar tão prontamente participar deste webinar e contar o case de vocês. Imagina, Cássio, a gente que agradece a oportunidade de contar um pouco da nossa história. Legal. Rapidamente, para quem está aqui, quero explicar como funciona o webinar de hoje. Como a gente já falou rapidamente, nós vamos apresentar o case Viking Labs com o Daniel e com o Gabriel. Na nossa agenda de hoje, então, são mais ou menos 30 minutos de apresentação do case, num esquema bem informal, bem bate-papo. O David também vai perguntar, a gente vai aqui fazer disso uma narrativa bem interativa, e os 10 minutos finais destinados para perguntas que você, que está assistindo ao webinar, já pode mandar pela aba Questions. Ao final, a gente seleciona algumas perguntas. Pelo volume de gente aqui, não vai dar para perguntar todas as perguntas enviadas, mas a gente seleciona aqui algumas boas perguntas. Bom, antes de tudo, antes da gente falar dos resultados, do aprendizado, a gente quer entender um pouco, Daniel e Gabriel, qual era o desafio inicial que vocês enfrentaram inicialmente no Case Viking Labs que vocês vão apresentar hoje. Pode começar. Bom, bom, prazer todo mundo aí, obrigado por nos assistir. Bom, a questão é o seguinte, começamos aí com a fusão de duas empresas, né, de uma empresa de design e a parte de desenvolvimento, e o desafio principal era fazer virar essa nova empresa, né, fazer acontecer. Pela nossa história pessoal, a gente já teve outros momentos onde houve essa possibilidade de criar essa nossa empresa. Nos conhecemos já de longa data, o Daniel e eu. Mas agora, recentemente, foi esse momento propício para essa nova empreitada dessa nossa empresa de desenvolvimento, né, a Viking Labs. Bom, o desafio é bastante claro para a maioria das pessoas, né, é um mercado bastante competitivo. Antes de mais nada, desculpa interromper, falar um pouco o que a gente faz como Viking Labs, né? Era isso que eu ia pedir. Exatamente. A Viking Labs é um laboratório de ciências digitais aplicadas. O que isso significa? Que a gente desenvolve um monte de coisa. A gente trabalha prestando serviço e construindo parcerias com outras empresas e pessoas que querem ter um espaço na internet, que querem ter desde um site corporativo, uma landing page para atrair consumidores, até sistemas bem complexos, e isso passa por diversos produtos que a gente trabalha. Um deles é o Pódio, a gente já vai falar um pouquinho mais sobre o Pódio, né? Mas assim, a gente trabalha com desenvolvimento, né? Assim, sempre com coisas novas, brincadeiras novas, aí, tecnologias novas, sem muito medo de arriscar e de tentar, né? Legal, no case específico,
Nesse case especificamente, qual era o desafio, então? De construir a Viking Labs, você está falando? Porque tem um case bem complicado que foi construir essa empresa, né? Isso. A Viking Labs, como o Viking Labs, ela é razoavelmente recente, tem um pouco mais que 6 meses, 6 meses já de muito trabalho, diversos resultados, e é um mercado competitivo, que é o que o Gabriel está falando. Isso é um desafio muito difícil fazer desenvolvimento para um mercado que, teoricamente, já tem muito desenvolvedor, né? E tem desde grandes empresas como o sobrinho, né? Ah, meu sobrinho vai fazer um site para mim. É difícil de pensar isso, mas tem muito disso ainda. Ah, meu sobrinho, meu amigo, né? Assim, não que não sejam sites bonitos, mas normalmente não tem aquele acompanhamento profissional, entender as necessidades e correr atrás disso. E isso foi, assim, se posicionar no mercado como uma empresa nova, uma startup, que está crescendo, está pegando projetos grandes, desde atender o dentista aqui da esquina até a maior empresa do Brasil, né, em diversos segmentos, é um desafio bem grande e bem complexo. Conseguir conquistar esse espaço, tudo, né? Mostrar serviço. Daniel e Gabriel, eu estou vendo algumas perguntas aqui da audiência e alguns estão perguntando como você vira um empreendedor. Vocês são empreendedores natos? Ou existe essa ideia de empreendedor nato? Ou como que é? Olha, muito boa. Boa pergunta. É uma excelente pergunta. Acho que não sei se existe um empreendedor nato, né? Mas normalmente a gente se considera empreendedor porque a gente gosta de tentar fazer coisas, a gente gosta de empreender, de correr atrás, de trazer novos projetos, fazer coisas. Mesmo quando funcionários, a gente sempre estava pensando em coisas novas para a empresa, em como desenvolver os projetos, trazer novas tecnologias, novas funcionalidades. Então, assim, para as pessoas que estão perguntando isso, se você se enxerga nesse perfil de ser uma pessoa que corre atrás e que pesquisa e que quer saber, então sim, é um empreendedor nato. Pode não ter corrido atrás para abrir a própria empresa, mas é um empreendedor nato. Tem o comichão ali do empreendedorismo. Tem até uma das perguntas aqui falando o perfil. Não, a pergunta do Hélio Plappler. Qual o diferencial de vocês para outras empresas do gênero? E aí a gente pode entrar, então, no segundo tópico dos 4 que a gente vai apresentar aqui, que é a estratégia mesmo de vocês. Você falou de posicionamento, enfim, queria que vocês explicassem o que diferencia a Viking Labs e o que foi feito para chegar a uma diferenciação. Bom, primeiro, a gente teve bastante planejamento, desde a ideia, né, da concepção da Viking Labs, do que nós dois podíamos desenvolver juntos, né, meu background inteiro na parte de criação e principalmente da área gráfica, eu sou formado em desenho industrial, Daniel na parte de programação, a gente sempre quis unir essa preocupação, na verdade, com que sejam projetos diferenciados e dedicados à real necessidade do que o cliente precisa. A gente reparou que a maioria vende por soluções de prateleira e às vezes muito caras, superdimensionadas ou subdimensionadas, e poucas vezes elas são realmente o que o cliente precisa mesmo, né? Então a gente desde o início, a gente teve a preocupação de criar algo que fosse mesmo uma boutique de desenvolvimento, algo que seja, a gente vai, conversa muito, tenta entender de verdade assim, qual que é a real necessidade do cliente, que pode ser um projeto específico, pode ser um sistema, pode ser algo de médio e longo prazo, ou às vezes pontualmente um site, uma landing page, alguma coisa assim, um aplicativo. E baseado nisso, a gente tenta entender também qual é a realidade financeira, os prazos, tudo, e tentar entender e entregar a melhor solução para aquela necessidade específica, né? Para a necessidade e para o momento, foi o que você falou. Às vezes a necessidade do cliente ela é muito grande para o momento que ele tem. Então, ele não vai conseguir atender tudo. E muitas vezes ele abre mão de começar a desenvolver um projeto, porque é difícil pegar o todo e pensar no todo de uma vez. A gente sempre tenta oferecer soluções que são escaláveis. Então, começa num patamar que é o que dá para fazer, e a partir daí, conforme os resultados do projeto, do produto, né, ou projeto específico, um produto a sendo desenvolvido, vão sendo atingidos,
aí o desenvolvimento avança, continua. A gente sempre tenta aplicar a questão dos MVPs, né, que são o mínimo necessário para a empresa ou para o projeto sair também, e a partir daí trabalhar em sistemas faseados, né? Então também isso facilita a questão de investimentos e fluxos da empresa, de caixa, tudo isso. E como vocês foram nos primeiros passos vocês tiveram a ideia, enxergaram a oportunidade, como vocês colocaram isso em prática e conquistaram os primeiros clientes? Primeiro, demorou algum tempo para a gente fazer isso. Acho que isso é importante. A gente teve planejamento, a gente já se conhece de muito tempo e sempre quis fazer alguma coisa junto. Tentamos muito tempo atrás, não deu muito certo. Então, eu tinha uma coisa, o Gabriel tinha outra coisa. A primeira coisa que a gente fez foi, vamos compartilhar um espaço físico. Né? Para a gente, não adianta só conhecer um outro como amigos, tem que saber como as pessoas trabalham, se encaixa com o perfil das duas pessoas. Inclusive, a nossa equipe é sempre pautada assim, a gente contrata as pessoas que têm o perfil certo e não necessariamente o conhecimento certo, que não é a mesma coisa. Né? Então, a gente ficou nesse processo de compartilhar o mesmo espaço, mas com duas empresas separadas por algum tempo, até que os projetos começamos já a planejar como seria. Sim. Aí os projetos começaram de pouco em pouco a aparecer e foram migrando, convergindo para o que a gente queria da Viking Labs. E aí até o momento que a gente falou, tá no momento da gente lançar a marca Viking Labs. E aí foi um pouco mais que 6 meses atrás, quando a gente lançou a marca Viking Labs. Então a gente já veio com projetos, né? Já começamos com projetos, começamos com clientes, começamos com cases, mesmo que eram cases de empresas separadas, mas já tinham coisas planejadas, assim, né? Já... Um desses projetos... desculpa, fala, Gabriel. Não. Um desses projetos que acho que é interessante vocês mencionarem, acho que tem mais a ver com o Daniel, só para situar quem está assistindo, o Daniel é o da esquerda, de camisa azul, né? Listrada, e o Gabriel da direita. Até tem mais a ver, então, com o Daniel, que foi uma iniciativa anterior ao Viking Labs, que é a Lembreteria, né? De alguma forma tem uma conexão, é uma primeira tentativa de empreender antes da empresa principal, que agora é a Viking Labs. A Lembreteria, como você comentou, ela existe ainda hoje é um produto da Viking Labs, é um novo posicionamento dela, mas ainda existe a marca Lembreteria, que é um serviço de SMS corporativo, serve para uma ferramenta para uma empresa se comunicar ou com seus clientes, ou com seus colaboradores, ou fornecedores. E ela é uma experiência de empreendedorismo muito, muito importante, porque isso acho que é parte do nosso perfil, que a gente acredita que cair e levantar é parte do aprendizado, é parte de ser empreendedor. E a Lembreteria tiveram diversos momentos de levantar, cair, conseguir atingir novos patamares, e aí tentar dar um passo maior que a perna, não dá certo, cair de novo, levantar de novo. A Lembreteria, como Lembreteria sozinha, ficou no mercado por acho que uns 3 anos. Então, tive bastante tempo para pivotar também o produto e entender o mercado, as necessidades. Né? E, inclusive, as pessoas falam, você é programador? Legal, tua equipe não quer desenvolver para mim? Né? E é nesses momentos que a gente percebe onde estão as oportunidades. Né? O Gabriel, do mesmo lado, teve isso. Na empresa de design dele, as pessoas falavam, você só faz design, você não quer desenvolver para mim também? Nem que seja um site, alguma coisa, né, baseado no seu layout. E aí que a gente começou a perceber, existem empresas que já desenvolvem, mas elas não estão atendendo o mercado como um todo. Existe uma lacuna aí. E aí foi onde a gente conseguiu se projetar para encaixar. Queremos atender este tipo de pessoas. E começamos por aí, e a partir daí a gente foi aumentando o leque de soluções que a gente atende. Tem uma pergunta aqui da Karen, que perguntou como vocês identificam as necessidades de cada cliente, que eu acho bem o que você está falando agora. Vocês identificaram as necessidades de um mercado, mas também cada cliente você tem que atender. Como vocês identificam essas necessidades e como vocês acompanham essas necessidades durante os projetos?
Nada melhor do que o contato touch a touch e um bom bate-papo, uma boa conversa. Ser também modesto o suficiente, né, para entender que nós não somos os donos da razão, ou seja, não necessariamente a nossa solução inicial prevista é a melhor. Então a gente tem que estar sempre aberto, talvez, a novas possibilidades, correr atrás de novas tecnologias. A gente tem algo muito comum aqui entre nós, que é a pesquisa constante, né? A gente aproveita também, é muito frequente a gente aproveitar cada oportunidade para testar, às vezes, uma tecnologia nova ou algo novo. Isso é parte do nosso risco, desse nosso laboratório digital, né? E então, assim, tem que conversar muito, ter, às vezes, um pouco de paciência também, e entender, e às vezes ajudar o cliente também a ver a real necessidade dele. Porque às vezes ele não consegue se expressar também. Às vezes ele sabe o que ele quer, mas ele não está conseguindo se expressar. E aí faz parte um pouco também do que a gente gosta de entregar a solução por etapas, por fases, porque a gente vai validando de pouquinho em pouquinho se a gente está no caminho certo. Então, assim, olha, chegamos no cliente, o cliente falou que precisava de ABC. Tá. Aí a gente volta, estuda, analisa aqui internamente, pergunta para ele, liga uma vez, liga duas vezes. Ó, é ABC mesmo? Porque eu estou achando que você soltou uma frase no meio da conversa, tal coisa, isso não tem mais a ver com D ou com F, por exemplo, e a gente vai evoluindo uma conversa a partir daí. A gente se esforça, uma das coisas que a gente se esforça muito é tentar sempre escutar o que o cliente quer. Às vezes é difícil isso, mas acho que é aí que a gente se posiciona diferente, porque não interessa a nossa versão do que o cliente quer, interessa o que o cliente quer mesmo, né? E a gente sempre tenta corrigir ou mudar as nossas propostas, o que a gente quer fazer, para, se não for o que o cliente quer, tá bom. A gente faz do zero se precisar de novo, mas vamos entender o que você está precisando. Bacana. Cássio, eu acho que eu estou interferindo muito, né? Porque a gente tem um Não, formato. acho que tá ótimo. Eu estou vendo as Não, perguntas não. muito boas da audiência. Eu queria dar voz para todos. David, Vamos seguir. quanto mais você interferir, melhor, porque fica mais natural. Que a última coisa que a gente quer aqui é ler script, né? É ler roteiro. Aliás, eu vou pegar, vou nessa linha, já que a gente, nesse momento, então só para situar, eu vi que bastante gente chegou agora, né? A gente teve nos últimos 5 minutos aqui mais de 40 novos presentes, né? Então, só para vocês, quem chegou agora se situar, a gente apresenta esse case em 4 etapas. O Daniel e o Gabriel primeiro falaram né, dos desafios da Viking Labs iniciais. Estamos agora falando do plano de ação, em seguida vamos para os resultados e depois para o aprendizado. Mas ainda dentro da parte de operação de plano de ação ou de estratégia, o Marcelo faz uma pergunta oportuna aqui. Não quero que isso pareça propaganda, mas no briefing do case ficou bem claro, que vocês usaram o próprio pódio, que é representado pelo David, que está aqui, né? E que parece ter sido uma parte importante para alguns clientes. Eu queria que vocês explicassem também essa conexão com o pódio que vocês fizeram em algum momento. Bom, foi bem cedo o contato com o pódio na formação. Foi bem cedo. Eu não sei se o pódio... Bom, se o pódio era da Citrix, né? Da Citrix na época ou não. Mas foi o seguinte, a gente começou a pesquisar uma ferramenta que nos ajudasse a gerir os nossos processos. Testamos diversas opções, né? Desde softwares que fazem 1000 funcionalidades até softwares que fazem uma coisa e uma coisa bem feita, e faz bem feito mesmo, mas aí a gente começou a achar que não adianta ter centenas de pequenos aplicativos que fazem uma coisa só. A gente queria ter um conjunto de poucos aplicativos, poucas plataformas, na verdade, que atendessem o que a gente precisa. Então, a gente usa bastante, por exemplo, o Google Apps, né? E em parceria, inclusive, eles se sincronizam com o pódio. Então, o pódio começou para gerir atividades que tinham que ser feitas. Aí a gente percebeu que o pódio também é bom para gerir parte de leads e funil de vendas, né, e receber as informações. Depois a gente percebeu que, por que não gerir a parte de contratação de pessoas por ali, né? O que mais que a gente fez?
Toda a parte de funil de vendas, a parte de o nosso CRM, a gente desenvolveu todo um fluxo interno próprio de CRM. Na verdade, o Pod foi muito importante porque ele foi a ferramenta mais ideal para a nossa necessidade, que era, na verdade, a gente criar nosso próprio processo, nosso próprio fluxo. A gente não queria ter que se engessar muito em uma ferramenta, até porque nesse começo, como a nossa proposta já é muito flexível. A empresa fornece um mix de soluções que são produtos e desenvolvimento sob demanda, né? Então a gente precisava de algo que se adequasse de maneira quer dizer, que evoluísse com a nossa necessidade também. E 4 pontos fundamentais nos fizeram escolher o Pódio. Primeiro é a flexibilidade dele, que é o que o Gabriel está falando. Então, a gente já mudou os nossos fluxos dentro do Pódio inúmeras vezes. Sempre que a gente acha que ele não atende mais o que a gente queria fazer, a gente modifica ele para atender novamente. O segundo é mobilidade, porque está no smartphone, a gente está na rua o tempo todo, ele dá todas as nossas tarefas, ele avisa tanto por e-mail quanto no smartphone, então ajuda a gente a manter um dia organizado. Sincroniza com a nossa agenda do Google também? Sincroniza com a agenda do Google. Escalabilidade, né, isso realmente não precisa nem falar muito. E, para quem estava começando uma startup, baixo custo. O custo inicial para investir no Pódio, né, até 5 usuários é nenhum. Então, para o que a gente precisava no momento, era perfeito, era exatamente o que a gente queria. Né? E também depois é escalável de acordo com a quantidade de usuários que tem. Então a gente achou que atendia muito bem. David vai falar. Eu ia falar, não, eu fui hoje, na verdade essa semana toda, eu tô indo para muitos eventos, semana passada e anterior também, para eventos sobre empreendedorismo aqui no Brasil. E tá todo mundo falando sobre gestão, que é uma competência que tem que ser desenvolvida entre os empreendedores no Brasil. Vocês que têm bastante experiência em montar empresas, já estão na segunda, terceira empresa, onde vocês se acham na escala de competência em gestão e onde vocês estão indo em termos de organização, processo, etc. Como você equilibra o processo com o dinamismo que um startup novo precisa? Uma coisa interessante, David, é que a gente acha que uma startup, as coisas são muito intuitivas. Você não tem o tempo e os recursos para montar um processo por completo, para a partir daí validar ele, ter certeza se funciona ou não. As coisas têm que ser organizadas, mas ao mesmo tempo intuitivas. Então, nesse caso, o Pod ajudou muito a gente, porque a facilidade, a flexibilidade que ele dá é muito grande. E a partir daí, cada vez que você se organiza mais, você sente a necessidade de organizar mais alguma coisa. Então, no começo eram atividades. Depois a gente falou, não, preciso, no mínimo, captar meus leads pelo Pódio. Depois eu vejo o que eu faço com eles. Depois os leads que eu captava, eu pensei, não, então vamos criar um CRM aqui. Aí a partir do CRM, simplesmente que seja um cadastro de empresas e os leads associados com elas. E a partir daí, então, as vendas realizadas, os produtos que a gente está desenvolvendo. Acompanhamento de pós-venda, contratação de pessoas. Né? Eu acho que isso é uma coisa que na teoria é muito legal falar, não, a gente tem que estudar antes como funciona, é muito lindo e maravilhoso. É claro, a gente fez, para começar o Viking Labs, o Business Model Canvas, que é uma parte de organização, de gestão, e no mínimo entender o que você está propondo e para quem você está propondo. Quem são os stakeholders, todos envolvidos, extremamente importante. Né? As estratégias, né? Então, acho que a primeira vez que a gente começou foi muito mais intuitivo do que isso, né? E a gente não aprendeu na manha mesmo, né? Na marra. O que deu errado e por que deu errado, e a gente corre atrás para melhorar para a próxima vez. Né? Nada ensina mais que a experiência, né? Nada, sem dúvida. E que resultados, passando aqui para uma terceira etapa, não sei se vocês quiserem ainda se referir em algum momento ao plano de ação, às suas estratégias, fiquem à vontade, mas eu queria entrar num terceiro ponto aqui. A gente falou já, né, do desafio, da estratégia de vocês, mas uma empresa existe para dar resultado, né? Uma empresa existe para ter lucro, não adianta sinuca de bico, né? Não adianta rebater isso. Que resultados vocês... Filantropia. Exatamente.
Senão é gratuidade, né? Então, que resultados vocês vêm obtendo? E tem gente já perguntando, fazendo duas perguntas, né, em uma. A Andrea Corren perguntando que resultados vocês esperam para o futuro, né? Então, o que vocês já alcançaram, o que vocês pretendem alcançar? Bom, quer começar? Não, podemos. Bom, tá dando certo, tá desde o começo. A gente vem numa crescente constante, com um crescimento que a gente considera um crescimento bastante orgânico, né? Os resultados têm sido muito positivos. A gente está expandindo a equipe constantemente. Nesse exato momento a gente está ampliando. Então, estamos fazendo um novo recrutamento de pessoas. Aceitamos currículos. Aceitamos currículos. E assim, recentemente, realmente, nos últimos 2 meses, a gente teve um resultado assim, muito bom, uma aceitação, aliás, uma procura bem grande para o nosso trabalho, nosso serviço. É meio esperado, inclusive, porque os projetos iniciais saindo começam a gerar mais visibilidade, né? Em alguns em especial geram bastante visibilidade, inclusive novas parcerias. E, bom, é bem isso, assim, o resultado que você... O que tem saído para esse ano foi isso, assim, a gente até... Final de ano, normalmente as pessoas falam que já começa no Brasil a entrar numa decrescente, né? O pessoal já está se preparando para o Natal, Ano Novo, Carnaval. A gente, na verdade, tem sentido o contrário, né? Novembro foi um mês muito forte e a expectativa é que para dezembro se mantenha assim. Carnaval, não sei, né? Carnaval faz parte. Carnaval só em março. Eu tenho uma pergunta. E vocês pretendem ficar mais uma empresa pequena, com muito cuidado de cada cliente, mas um número de clientes pequenos? Ou você já tem uma visão de uma coisa maior que vocês querem construir? Hoje, por exemplo, a BRQ estava representada por o presidente deles na abertura dessa Semana Global. E eles têm 4.000 funcionários, mais ou menos no seu ramo. Vocês têm a visão de ser grande? Sim. Assim, eu acho que é uma pergunta difícil de responder nesse momento, não pela nossa empresa, mas porque assim, a gente acredita no nosso trabalho que ele é pessoal. Então, assim, se a gente conseguir crescer com uma equipe que consiga manter esse tipo de atendimento, então, sim, quanto maior a equipe mantendo essa qualidade de atendimento, aí queremos. A gente, não posso dizer que nosso objetivo é ser uma nova BRQ, ou ser uma nova Accenture, ou o que quer que seja. A gente acredita, assim, acho que existe um ponto certo entre a qualidade no atendimento, né, e tamanho de empresa, só que a gente não sabe ele qual que é ainda. Né? A gente vai deixando para mais para frente, para quando chegar nessa necessidade. Né? Nessa linha, o Luiz Azevedo faz uma pergunta bem pertinente. Quanto hoje vocês direcionam para o marketing da empresa em recursos, em percentual, né, de faturamento? Então, qual é o investimento, obviamente percentual, que é destinado para o marketing? Por incrível que pareça, próximo de zero. A gente vem investindo, que nem o Gabriel falou antes, em parcerias, em relações sólidas. Né? O que é marketing também, né, Daniel? O que é marketing, mas o percentual em termos de recursos financeiros é próximo de zero. A gente está querendo sempre estar próximo dos nossos clientes, né, e no boca a boca mesmo. Então a gente acha que cliente feliz é aquele que indica a gente para outras pessoas. É claro que o cliente não vai indicar para um concorrente dele, né? mas a gente gosta de fazer os nossos clientes acharem que a gente fez um bom trabalho. E se as pessoas estão nos indicando, é porque acreditaram na gente, acreditam que a gente faz um bom trabalho. Né? Acho que assim, tem até um caso legal que é até da Vosso, que o Marcelo vai falar amanhã, né? Que nos abriu muitas portas, porque foi um case bacana, um case diferente, utiliza o pod de outras maneiras, que não o tradicional, que as pessoas esperariam no sistema de gestão. Quer dizer, ele faz gestão do fluxo deles, associado com o e-commerce. Imagino que o Marcelo da Vosso vai comentar isso amanhã.
mais como funciona, mas foi um projeto que, assim, quando as pessoas veem o nosso trabalho, o que a gente faz, acho que elas se impressionam com a dedicação que a gente tem, né? Obviamente que altos e baixos existem em qualquer relacionamento, e aí não só os profissionais. Mas a gente é resiliente, a gente corre atrás da solução, a gente não larga o pé enquanto a gente acha que a gente tem mais a dar, né? E isso é um marketing muito forte para a gente. Quando as pessoas veem esse tipo de coisa, cresce. E aí é parte do, que nem o Gabriel comentou mais cedo, do nosso crescimento orgânico. Em vez da gente botar marketing no Google AdWords lá e trazer um monte de gente para oferecer uma solução igual para todo mundo, a gente prefere crescer de forma orgânica, um cliente, não necessariamente um cliente por vez, mas de uma forma que as pessoas já venham indicadas ou conheçam a gente de alguma forma, né? E que a gente entende que isso funciona melhor para a gente e para os clientes também. Estou vendo as perguntas. Alguém perguntou sobre a capitalização da sua empresa, onde vocês encontraram os recursos. Isso veio do Marcelo Xavier e Simone Lima. Perguntou se você tem que ter um plano de negócios para começar. Talvez você pode juntar uma resposta rápida para essas duas perguntas e a gente vai para o final, o último slide e terminar esse webinar, porque o formato é realmente uma meia hora com algumas perguntas para ser rápido, uma visão de um casal de empreendedores cada dia. Né? Uma dupla. Casal, exatamente. Dupla. Uma dupla. Português é a minha segunda língua, desculpa. Sem problema. Sobre investimentos, para a Viking Labs, a gente só trouxe investimentos próprios, no momento não para terceiros. Até uma coisa interessante, assim, não que a gente seja contra isso, nós estamos no processo de desenvolver outros produtos, como a lembreteria é um produto hoje nosso, que para esses produtos sim, a gente pretende capitalizar com terceiros, com investidores. Então depende muito do que você está se propondo a fazer. Aí é difícil de dizer se tem que ou não tem que ter investidor. Assim, uma relação difícil, assim, o custo-benefício de ter um investidor, mas por outro lado é alguém que te cobra. E aí talvez você ter um sócio que te cobra também para fazer as coisas, às vezes funciona da mesma forma, né? A gente entende que às vezes uma pessoa sozinha ela pode perder o foco da meta final, do que ela quer fazer. Então ter uma outra pessoa te ajudando é importante, seja ela um investidor, seja um sócio, um parceiro, alguma coisa. E pode até ter visões diferentes, mas né, com o mesmo objetivo, funciona melhor ainda essa cobrança positiva, né, de crescimento. E quanto a... David, eu não estou te escutando. Sorry, desculpa, comecei a falar antes de apertar o botão. Mas, bom, plano de negócios, vocês fizeram alguma coisa, vocês, juntando com o slide de aprendizagens, depois de 6 meses de atuação e várias outras empresas, você acha que plano de negócios é necessário? Vocês aprenderam isso ou vai descobrindo as coisas, o caminho certo? Sim. É necessário sim, mas existem diversos formatos de plano de negócio. Para a Viking Labs, a gente adotou o Business Model Canvas, que para startups normalmente é muito bom. O pessoal, quando às vezes fala de plano de negócio, é uma coisa mais estruturada, depende, bem mais complexo escrever, bem mais demorado, e às vezes você perde tempo de execução de alguma coisa só planejando. E no próprio desenvolvimento das soluções, o próprio escopo do projeto sempre muda, né? Mesmo para quem estuda metodologias do PMI e tudo, isso acontece. Então também às vezes é um retrabalho, às vezes não muito necessário, quer dizer, depende para cada realidade, mas nós enxergamos que talvez não fosse a melhor ferramenta. Então o Business Model Canvas foi a melhor solução e a gente está muito contente com isso. E é legal porque ele te dá, no mínimo, algumas métricas que você tem que ter. Algum tipo de plano de negócio é importante para você ter métricas. Primeiro, para você saber quem você é, de uma forma, como você chega no mercado. Saber quem você é uma coisa. Saber explicar para outra pessoa quem você é bem complicado.
E como eles nos enxergam. Exatamente. Em termos de Segundo, aprendizado. Desculpa, tem segundo, vai lá. Não, é um aprendizado, mas foi das nossas experiências passadas que a gente descobriu que às vezes a gente tinha um produto muito legal, mas que a gente não conseguiu fazer ele virar, porque a gente não sabia exatamente como explicar para as pessoas o que tinha na mão. Né? Então, é um aprendizado importante isso. Sim. Eu acho até que aprendizado, a gente podia, né, David, pedir para vocês responderem uma pergunta hipotética, né? Se alguém chegasse para você aqui agora, para vocês, e falasse assim, pô, me dá aí 3 dicas cruciais para o empreendedor, né? Com base na sua experiência, o que você diria para essa pessoa? Olha, a principal, acho que erros e falhas são aprendizado. Né? E tem que ser vistos de tal maneira, né? E você não precisa ter vergonha de ter falhado antes. Isso é uma cultura aqui no Brasil, a gente é um pouco contra que as pessoas falhar é motivo de vergonha, você tem que esconder. A gente não enxerga assim, enxerga que quem já tentou antes e errou, no mínimo aprendeu alguma coisa. Né? Quer dizer, a vergonha é não aprender nada de uma falha. Acho que seria isso uma coisa. Então, falhar não é um problema. Bom, conversar muito, né? Tanto entre sócios como com os clientes, a comunicação é sempre fundamental. Como eu vejo, onde a maior parte das empresas pegam, tanto internamente como externamente, com os clientes, essa falta de alinhamento, de expectativas e tudo mais. E tem uma coisa que eu acho importante, que é não ter medo de arriscar. É difícil, às vezes, existem muitas incertezas numa startup, o que a gente faz, o que a gente não faz. Recursos financeiros, obviamente, que sempre pesam, mas, assim, não tem medo de arriscar. Você tem que se planejar para arriscar, para dar um salto no escuro. A gente arriscou diversas vezes, não só em termos de negócios, mas em tecnologias, e a gente percebeu que, às vezes, que a gente arriscou consciente do risco que a gente estava correndo, essas arriscadas valeram a pena. A gente colheu resultados disso. Isso é importante, quer dizer, não é um tiro no escuro, né? Na verdade, assim, existe uma análise, a gente opta e há um risco controlado, na verdade, né? Mas existe o risco e tem que apostar. E existe uma frase que eu escutei uma vez, na verdade escutei várias vezes, que é: você atira no que você vê para acertar o que você não vê. E isso acontece bastante. Mas desde que você tome um risco. Se você ficar sempre na sua zona de conforto, dificilmente você acerta o que você não vê. Né? A Viking Labs mesmo, eu acho que é isso. A gente estava atirando em coisas que a gente estava vendo e um momento a gente percebeu que a gente estava acertando outras coisas. E aí foi o embrião para a Viking Labs. Né? E surgiu e está, até o momento, estamos indo crescendo, e crescendo bacana, crescendo legal. Assim, né? Bastante trabalho, bastante coisa para fazer. Bastante trabalho. Né? As esposas que nos desculpem, a família no geral que nos desculpe. Mas é importante, a gente sente que a gente está acertando um caminho. Né? É importante para a gente e para os nossos clientes. A gente é relevante. Acho que isso é importante. E assim, acho que outra dica importante, assim, a equipe certa é fundamental, porque você vai viver com ela, você vai conviver, você vai depender dela. E as ferramentas também, né? Saber escolher direito, como o próprio pódio foi importante para sustentar esse nosso crescimento, nosso desenvolvimento, são fundamentais também. Vocês pediram 3, já foram 5 dicas, tá bom, cara? Eu acho que essa é a parte mais valiosa, né, de qualquer case, de vocês não é diferente, que é o que eu posso usar, né, pular algumas etapas, usar a experiência dos outros para não cometer erros. Só para dar um alerta para o pessoal, a gente está chegando ao fim aqui do nosso horário, a gente acabou fazendo um pouco diferente, né, as perguntas foram vindo muito oportunamente, muito pertinentes durante a apresentação e a gente foi usando. Agradeço de antemão a todos que mandaram perguntas. E já deixar um convite, vocês citaram agora há pouco a Vosso, né, que é uma empresa que produz cartões de visita de um jeito completamente diferente daquela gráfica convencional, né? E esse é o case de amanhã. Então fica também o convite a todos aqui para que conheçam o case da Vosso, que vai ser apresentado amanhã às 16. Quarta, quinta e sexta também tem novos cases, às 16, tudo dentro da Semana Global de Empreendedorismo, da qual essa nossa série de webinars, encabeçadas pela Pódio, realizadas pela Tracto, faz parte. Né? Então, quero agradecer a vocês, Daniel e Gabriel, a apresentação de um jeito
tão simples e didático, tão útil para quem assiste. Obrigado e parabéns pelo sucesso. A gente que agradece a oportunidade. Muito obrigado, Cássio. Obrigado, David. A gente que se sente aqui honrado e muito feliz em estar aqui conversando com vocês e com todo mundo. Bom, eu agradeço vocês também. Foi super interessante a história da sua vida pessoal, profissional que te levaram para montar essa empresa. Desejo muito sucesso com Viking Labs. Agradeço a participação. Agradeço toda a audiência por ter vindo hoje para ouvir essa história. Nos aturado aí por 30, 40 minutos. Agradecemos aí todo o pessoal. Se alguém tiver dúvida, alguma coisa que quer falar direto com a gente, pode entrar em contato, seja pelo nosso site www.vikinglabs.com.br ou direto nos nossos e-mails. Acho que dá para pegar pelas pessoas. Tem o olá@vikinglabs também. Nosso telefone está aí na tela. A gente tem o maior prazer em falar com outras startups e empreendedores. Gostamos bastante disso e é por isso que a gente também quis participar desse webinar. Muito legal. E por último, eu gostaria de convidar toda a audiência que não conhece o Pódio a experimentar. Como o Daniel falou um tempo atrás, é gratuito, não custa nada para experimentar. É uma solução super prática para pequenas e médias empresas. Você pode organizar todo o seu trabalho dentro da ferramenta, eliminando muito e-mail e sendo muito mais organizado, o que vai te levar para muito mais sucesso. Agradeço a todos e desejo muito sucesso para todo mundo que vai montar ou que já montou uma empresa aqui no Brasil. Legal, obrigado, David. Volto a encontrar o David amanhã. Espero encontrar também muitos dos que estiveram hoje aqui conosco nos próximos webinars. Gente, obrigado, uma boa tarde a todos e até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, até. Tchau.